Olá! Investir no desenvolvimento social e na redução das desigualdades é construir um Brasil mais justo, onde talento, dignidade e oportunidades não dependem do CEP, mas do compromisso coletivo com o futuro. E é para conversar conosco sobre esse tema tão importante que o Softex Mulher dá as boas-vindas à doutora Rosângela Hilário, referência nacional na defesa dos direitos humanos, com atuação destacada nas áreas de justiça social, equidade racial e enfrentamento à violência de gênero. Ela entrega o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, contribuindo para a formação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades e à promoção da cidadania. Que prazer te receber no nosso podcast, doutora Rosângela. Tudo bem? Eu estou ótima e, assim, sendo recebida com toda essa deferência, com todo esse carinho, a partir da pauta que nós defendemos, é espetacular. Eu já começo meu dia super bem, apesar de ter esquecido os óculos em casa. Não tem problema, ainda bem que a gente não precisa ler, a gente só vai conversar. Vai conversar, bate bola mesmo, amigos. Doutora Rosângela, a senhora construiu uma carreira articulando interesses entre governo, empresas e sociedade civil. O que te motivou a trabalhar exatamente nessa intersecção das políticas públicas com o desenvolvimento social e como essa visão molda o seu trabalho e a sua atuação hoje em dia? Eu nasci uma mulher negra, numa família onde as mulheres foram as lideranças que empurraram a família para frente. Eu tive uma avó que, quando eu tinha, se eu não me engano, 5 anos de idade, me disse: olha, a vida não vai ser fácil para você, mas você tem obrigação de tornar a vida um pouco mais fácil para as meninas que se parecem com você e que virão ocupar o mundo depois de você. Então eu já cresci sabendo que a nossa função no mundo é pegar os privilégios de poucos e ampliar como direito para todas as pessoas. Então, desde pequena. Minha avó era uma liderança comunitária que se sentava à mesa e debatia com quem fosse necessário para que o bem-estar social, para que a vaga na escola, para que a vaga na creche, para que o posto de saúde estivesse aberto e disponível para todas as pessoas e não só para aquelas que tinham privilégio de ter nascido dentro de uma determinada classe. Então, para mim, a defesa dos direitos humanos, a defesa do direito a estar no mundo, é uma coisa absolutamente natural. E aí, como se não bastasse, eu achava que eu ia ser a nova Glória Maria, né? Mas o meu pai havia feito uma promessa para o meu avô de que a primeira filha mulher que ele tivesse ia ser professora. Então, para fazer o curso de jornalismo, porque eu sou jornalista, ou me formei em jornalismo, eu tive que fazer junto de letras. Então, eu sou professora, né, de português. E o que aconteceu? Eu achava que o curso de jornalismo ia me transformar o curso de letras ia me transformar numa jornalista exemplar, maravilhosa. E foi exatamente o contrário. O curso de jornalismo me deu estratégias e ferramentas para que eu fosse a melhor professora que eu conseguisse ser. E sendo professora, eu fiz toda a carreira, eu construí toda a minha carreira no magistério. Eu fui professora, coordenadora pedagógica, diretora de escola. Eu me deparei com situações em que a desigualdade impedia o bem viver de pessoas. E aí eu juntei a fome com a vontade de comer e nunca mais parei. Eu costumo dizer que eu sou a chata do rolê. Eu sou a que chega nos espaços e pergunta: sim, mas e os pretos, as mulheres, os PCDs, as pessoas que estão invisíveis, as pessoas... Então, assim, com exceção de pessoas que são extremamente comprometidas, dentro do meio político eu sou conhecida como a chata do rolê. A que chega a fazer cobranças. Eu acho que me motivou a isso. Ser uma mulher preta, educada por mulheres pretas e fortes. Pois é, você sabe que eu estava lembrando daquela frase quando você estava falando de que por trás de todo homem de sucesso existe uma mulher de sucesso. Eu acho que atrás de toda mulher de sucesso existe uma avó de sucesso, porque eu me conectei muito com a história da tua avó, olhando as histórias das minhas avós, né, imigrantes e tal, como
esses bons exemplos, né, de mulheres fortes nos fazem mais fortes para enfrentar os desafios da vida. Que legal, doutora, muito, muito bacana. Olhando agora um pouco para os indicadores brasileiros, principalmente nessa questão de desigualdade, inclusão digital e acesso às oportunidades, quais a senhora considera mais os gargalos hoje mais urgentes que impedem que políticas públicas possam entregar o impacto real para quem precisa? Raça e território, né? As oportunidades para as pessoas negras já chegam trincadas, né? Você tem que ser muito melhor, mas muito melhor do que as outras pessoas para conseguir acessar os espaços, né? Eu me coloco nesse exato lugar. Eu sou conhecida na Esplanada como uma das pessoas que tem um excelente currículo, acima da média, né? Eu tenho 2 pós-doutorados, 1 doutorado, mestrado, especialização, 2 cursos de graduação, mas eu só fui chegar no topo da carreira, primeiro porque eu tive muita ousadia, porque eu vou abrindo portas, vou arrebentando tudo, e segundo porque eu sou muito abusada, né? E tive sorte também. E tive a avó de Janira para me impulsionar, pais que trabalharam para eu não ter que trabalhar e poder estudar. Então, eu tive acesso a alguns privilégios. Então, embora eu tenha tido acesso a todos esses privilégios, eu continuo sendo uma mulher negra. Então, dentro de alguns espaços, as pessoas ainda me pedem para servir café, perguntam onde que é, não sei o que lá, sabe, onde é que está a água, se pode pegar um copo d'água, com toda a carreira que eu construí. Então, raça ainda continua sendo um impeditivo das pessoas avançarem. E território, porque os territórios periféricos, gênero também, né? As mulheres ainda, sobretudo as mulheres negras, ainda continuam na base da pirâmide, fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Mas território, ele impacta a construção de quem você vai ser, porque os territórios periféricos, por exemplo, eles não têm, não dão acesso a certos espaços políticos, a certos de bem-estar que em qualquer outro lugar da cidade teria, que em lugares mais privilegiados teria. Por exemplo, os espaços periféricos não têm segurança, quando tem escola não tem professor. A gente estava discutindo, porque eu estou ajudando a construir um plano pela vida das mulheres, que os espaços periféricos têm uma quantidade ilimitada de bares e não tem biblioteca, não tem cinema, não tem acesso a artes visuais de nenhuma espécie, tem boteco. E isso ajuda a potencializar violência. Então, assim, eu hoje, aqui de onde eu faço essa construção, eu acho que esses 2 pontos são cruciais na vida que você vai ter ou não. Se você, a raça e o território onde você mora e o tanto que ele te dá ou não de oportunidades. Ainda dando continuidade no seu raciocínio, o Brasil ainda enfrenta muitas desigualdades no acesso à educação tecnológica, que é um pilar importante do trabalho que a Softex executa, principalmente entre mulheres, populações periféricas e regiões afastadas. Hoje, as políticas públicas que a Softex tem executado têm tido um olhar extremamente importante para a atração de talentos femininos para a tecnologia, né? A gente enfrenta aí um déficit de mão de obra enorme. Isso não é um privilégio do Brasil, mas é um privilégio, é um problema mundial. Mas entendemos também que existe uma chance da tecnologia incluir as populações periféricas e também quem mora em regiões mais afastadas como no mercado de trabalho, né? É um instrumento, uma ferramenta extremamente importante de transformação de vida, inclusive. Usando isso como parâmetro, que políticas públicas, no seu entendimento, poderiam acelerar de alguma forma a inclusão digital e essa transformação do setor tecnológico no Brasil? Então, nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é o que a gente chama de apagão docente.
nós não temos mais professores, ou praticamente não temos mais professores de matemática, de física, de química, de língua portuguesa, de inglês, que são disciplinas essenciais para você mergulhar nesse mundo tecnológico. Então, você veja, nós, em alguns espaços, sobretudo nos espaços periféricos, não tem um professor de matemática. Quem dá aula de matemática é uma professora formada em pedagogia, que pega o livro e vai lá, passa os exercícios e faz o melhor que pode com aquilo que ela tem. Então, o apagão docente é um problema que precisa ser enfrentado. A classe média alta não quer os seus filhos professores e professoras. Diz exatamente isso. O quê? Eu não investi tanto na sua educação para você ser babado filho dos outros. É assim que os pais da classe média alta se referem à profissão docente. Então, uma coisa que nós precisamos enfrentar é a falta de professores e professoras, né? Eu sou professora num estado, professora da universidade, num estado chamado Rondônia, lá na cabeça do norte, que existem regiões que não tem um professor de física, um professor de matemática. Essa criança, essa pessoa vai poder pensar numa carreira tecnológica como? Não existe a mínima condição. Então, enfrentar esse problema é urgente em todo lugar, mas no Brasil mais do que em todo lugar. A outra questão é justamente a questão do preconceito, né? O IBGE fez um levantamento, né, uma pesquisa recentemente, onde mostra por A mais B que em 2041, se nós não começarmos a olhar para as pessoas como pessoas, e não como pessoa preta, como pessoa velha, como pessoa gay, como pessoa sei lá o quê, nós não vamos ter gente para trabalhar. Porque a nossa população está envelhecendo, né? E estão nascendo menos crianças. Então, se eu pudesse hoje escolher, né, uma linha de trabalho para atuar, eu ia atuar nas políticas preditivas. É o que a Comissão de Combate às Desigualdades que eu coordeno tem se debruçado sobre. Nós temos criado possibilidades de aproveitar, ajustar o que nós já temos, para que a gente não fique totalmente desvanecida. E aí temos, junto com parceiros importantes como a Softex, a Acespro, que é uma associação de tecnologia, tem uma outra que eu não estou me lembrando, a Brascom, enfim, nós temos buscado potencializar pessoas que normalmente a gente não enxerga como possibilidade de fazer carreira em tecnologia. Jovens, negros de periferias, mulheres, PCDs, enfim, nós criamos um trabalho, né, que ele foi tomando uma dimensão, ficou imenso, gigantesco, virou um programa mesmo, que chama Potências Negras, e dentro desse programa Potências Negras, que atua em várias frentes, tem o Potências Negras Tecnologia. O que nós estamos querendo fazer agora? Criar um fundo em tecnologia, porque às vezes o jovem negro, a jovem negra, abandona a escola de educação básica por causa de R$500, R$600 que ela precisa a mais no seu orçamento para poder comer todos os dias pelo menos 2 refeições decentes. Então, abandona a escola para ajudar a mãe, para ajudar o pai, para botar comida na mesa. Então, nós precisamos criar oportunidades de permanência. E o Potências Negras Tecnologia é uma dessas políticas preditivas que a gente está investindo muito. Então, assim, se eu pudesse escolher uma política para mergulhar nela, seriam as políticas preditivas. E para a gente encerrar, doutora Rosângela, qual é a sua... Já? Pô, eu ficaria conversando o tempo todo, mas não temos como. Se a senhora pudesse mostrar o seu entendimento sobre o papel da tecnologia no desenvolvimento social e na redução das desigualdades do Brasil, qual é a sua mensagem? Qual é o seu entendimento sobre essa ferramenta? Com tudo que a gente já conversou, com todo esse trabalho de bastidores que a senhora vem realizando com a Softex, com a Apex Brasil, que recado você deixaria
para o governo ou para as pessoas, para elas entenderem a força desse instrumento, tecnologia, como transformador de vidas? Eu vou voltar lá no começo da nossa conversa. A tecnologia não pode ser privilégio de alguns. Ela precisa ser direito de todas as pessoas. Dentro dessa perspectiva, se abre um leque imenso. A gente pode utilizar a tecnologia para gerar renda, a gente pode usar a tecnologia para o empreendedorismo social, a gente pode usar a tecnologia para proteger a vida das mulheres. Nós temos, vou te dar uma dica, hein, agora. Nós temos uma conselheira dentro do Conselhão chamada Nina da Hora, que ontem ela me mandou um rol de iniciativas acessíveis e práticas para quando a mulher estiver em perigo, ela acionar, sem precisar de muita pirotecnia. Então, a tecnologia hoje, no entendimento de que ela pode promover combate à desigualdade por meio de acesso, a primeira coisa que a gente precisa dar é acesso para todas as pessoas, né? O conhecimento tecnológico, que depende lá daquilo que nós falamos, de uma educação básica construída, sólida, etc. e tal, é o caminho para que a gente vá tornando esses muros cada vez mais baixos para que todas as pessoas possam enxergar. Hoje, eu não vou dizer para você que sempre foi assim, tá? Porque é mentira. Eu tinha uma resistência muito séria à tecnologia, mas eu fui vencida pelo presidente da Softex, que me mostrou por A mais B que a tecnologia é uma aliada necessária e essencial no combate às desigualdades, sejam elas educacionais, sejam elas de acesso à renda, sejam elas territoriais. Então, hoje eu sou, né, estou lá na primeira fila, fã de carteirinha da tecnologia como estratégia de combate às desigualdades. Que bom. E olha, eu vou te dar um spoiler aqui para todos os nossos ouvintes. A Nina é a nossa entrevistada do episódio do mês de abril. Então, vamos complementar com a presença dela. Doutora Rosângela, ela é uma fofa. Doutora Rosângela, muito obrigada pela tua gentileza de abrir a sua agenda, compartilhar essa sua história, todo esse seu conhecimento importante e para que a gente entenda a importância de combater a desigualdade e de entender também que o CEP não nos define. Não nos define, de nenhum. O que nos define são as oportunidades e o que nós fazemos com ela, né? Com certeza. Muito obrigada pela tua presença e, pessoal, nós nos reencontraremos muito em breve no próximo episódio do nosso podcast. Tchau!